falando com Deus, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou com a Tua palavra em mão, Senhor. Preciso do Teu Espírito em mim, Deus, intercedendo por mim, Senhor, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível me usa, Senhor, para que Teu nome seja exaltado e glorificado por tantos irmãos que vão ouvir a Tua palavra e acompanha, Pai. Abençoe meus amados irmãos, todos, em nome de Jesus, e me abençoe também. Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Aqui no livro de Corinto, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabe que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, e não é de vós, é de Deus. Aleluia. A maior parte dos meus irmãos não sabe, meu irmão, que é o templo do Espírito Santo. É o que Corinto fala. Agora aqui no livro de Hebreus, para completar a mensagem, Hebreus 9, versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si e pela culpa do povo. Aleluia. Veja, bem difícil, parece de entender, mas vamos entender se Deus quiser. Está falando aqui que lá, no templo de Salomão, existia um lugar aonde se oferecia sacrifício pelos pecados. Pessoa que pecava, comprava um cordeiro, procurava o sacerdote para ir matar aquele animal, sacrificar e oferecer pelo pecado daquela pessoa. Era queimado, aspergido sangue e assim por diante. Isso tinha esse lugar no templo de Salomão. Chamava esse lugar Santo dos Santos. Primeiro e segundo tabernáculo. Tinha uma cortina que dividia, fazia duas partes o lugar. A primeira parte entrava os sacerdotes. Na segunda parte entrava, uma vez no ano, o sumo sacerdote. Não sem sangue. Quando ele entrava ali era para oferecer pelo pecado dele e pelo pecado da humanidade. Com isso, quando Jesus morreu, lá na cruz, que ele expirou, que ele disse, Pai, está consumado. O que ele disse? Pai, na tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado quer dizer o quê? Não precisa mais de nenhum sacrifício. Não precisa mais sacrificar. Não precisa mais matar animal. Não precisa mais ninguém para oferecer sacrifício ali. Porque era oferecido naquele lugar. Só o sacerdote tinha acesso a Deus. O ser humano não podia falar com Deus. Tinha que procurar o sacerdote para falar com Deus para aquela pessoa. Deus recebia a oferta daquele povo pelo pecado. Porque existia a ciência ali dentro. O santo dos santos ali era santíssimo. Ali tinha milagre. Ninguém entrava com pecado ali. O sumo sacerdote tinha que entrar sem pecado naquele lugar. Ele se separava da mulher antes de ir para aquele lugar. Muitos dias. Se entrasse com pecado, morria. Quando Jesus morreu, que deu o terremoto, que houve treva na face da terra, a cortina se rasgou, a que fazia a separação, rasgou em 2 pedaços. Aí todo mundo passou a ver o que tinha lá atrás, que não podia ver, quem via morria, depois todo mundo viu, ninguém mais morreu. Acabou-se o segredo, estava a Arca da Aliança lá dentro, e a vara de Arão, era a única coisa que tinha ali. Todo mundo passou a ver, não precisou mais de sacrifício, de lá para hoje não tem mais sacrifício nenhum. Quando Jesus está consumado, acabou tudo. Todos os pecados ficaram lá na cruz. Todos os sacrifícios para aquela cruz. Aleluia! Não precisa mais sacrificar nada, irmão. Aquele sacerdote era um intermediário para falar com Deus. Hoje nós falamos com Deus em qualquer lugar. Nós temos acesso a Deus, todo mundo tem. Naquele tempo não tinha. Tinha que ter um intermediário. Aleluia! E Jesus acabou com isso. Lá no Colossenses 2,14, fala a mesma coisa. Aquilo era um escrito de dívida que custava de ordenança e era contra nós, e era prejudicial para nós. Jesus pegou aquelas dívidas tudo, encravou na cruz. De lá para hoje não precisa mais nada. É só clamar a Deus, como ele diz, clama a mim, eu responder-te-ei. É só nós clamar a Deus onde está.
Como eu digo aqui, entre no quarto, feche a porta, fale com Deus que Ele te ouve. Quando a gente procura essa casa? Quando a gente vai num lugar desse? O que quer dizer? Está procurando intermediário. Está colocando intermediário entre Deus e o homem. E Jesus disse que não terás intermediário entre Deus e o homem, não existe. É Jesus Cristo, é nós fala com Ele e Ele nos atende onde nós estamos. Não depende mais nada disso, irmão. O Espírito Santo está dando a entender. Veja o que fala aqui no 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto o primeiro continua em pé, continua erguido. O que quer dizer? Para ficar mais simples conhecido, enquanto tiver a velha aliança, pregando a velha aliança, a nova aliança não entra no coração. A pessoa segura a mente da pessoa com a velha aliança, na mente dizendo que é bíblico. Aleluia! E vai em cima e a pessoa acredita. O que é isso? Segurando a mente para não entender que a graça é de graça, como Jesus falou. E a pessoa não quer perder o dízimo, cobra como dinheiro, e não era dinheiro daquele tempo, era produto do campo. Era difícil para os irmãos fazer aquilo, trazer o produto de longe para trazer para o templo de Salomão. Acabou todo tipo de sacrifício. Olha o que aconteceu, irmão. Aleluia! Quando Jesus morreu naquela cruz que disse que acabou-se o sacrifício, acabou mesmo. Mas aí, para completar a mensagem, quando foi derribado o templo de Salomão, quando o coronel Tito entrou naquele lugar, com seu exército, acabou com Jerusalém, saqueou, quebrou, desmontou tudo, levou tudo que tinha ali. Não teve mais templo de Salomão. Naquele tempo era lá no templo, que se adorava, que se oferecia sacrifício, tudo era ali. Com a queda do templo acabou tudo. De lá para cá, o que aconteceu conosco? Como acabou o templo, era o lugar onde tinha a presença de Deus. Aí Jesus passou para nós. O templo hoje somos nós. É o que falou a primeira mensagem. Falei que era difícil entender, mas ia entender. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós precisamos do Espírito Santo em nós, todos nós. Ele que intercede por nós, está falando aqui, querendo nisso dar a entender o Espírito Santo. É Ele que dá a entender para nós, irmão. Aleluia! Veja como é difícil e é fácil. Não tem mais sacrifício, não precisa de intermediário. Se quiser numa casa dessa, qualquer vá. Mas não há necessidade. Não se veja Deus em lugar nenhum. Ele está em toda parte, Ele é onipresente. Ele está conosco aqui e está em qualquer lugar. Olha o que fala aqui, o versículo 10, 9, 10 de Hebreus. Aleluia. Constituindo somente em manjares, bebida e várias abluções, e justificação da carne, imposta até o tempo de correção. Entende, irmão? Para ganhar tempo. Imposta, colocado, ou seja, até o tempo de a gente ser corrigido. Hoje a palavra está me corrigindo eu. E corrige nós. Tempo de correção é isso. Não precisa ninguém corrigir ninguém. Eu não tenho autoridade para isso. Deus me defenda eu corrigir o meu irmão. Eu simplesmente abro nossos olhos através da palavra. Eu mostro a verdade como ela é. Não vou corrigir meu irmão, que eu não tenho esse direito, essa autoridade. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento. Eu não posso corrigir ninguém, que nós somos irmãos. Eu não sou mais do que nenhum de nós. Nós somos todos iguais. Então é o tempo de correção. É o tempo de nós entender que nós somos da graça e não da lei. Se está na lei, vai continuar pagando. Pagando o dízimo, que é o maior sacrifício que Jesus encravou na cruz. A pessoa continua pagando. Porque falta, como eu digo sempre, a leitura da palavra, meu irmão. Precisa nós ler. Para não ser enrolado com a mensagem. Porque o pregador que vive do seu dinheiro, ele não vai abrir mão da mensagem nunca. Nunca. Vai continuar segurando na velha aliança. E a velha aliança acabou. O que foi que falou esse mesmo Hebreus? Está bem que é bem aqui pertinho. Eu acho que dá para eu chegar nele. Veja bem que falou Hebreus aqui. Santo é teu nome, 8. Louvado seja o teu nome.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque se aquela primeira aliança for irrepreensível, não teria buscado lugar para uma segunda. Hebreus 8:7. Quer dizer aqui o quê? Se a primeira aliança não tivesse defeito, ele não fazia a segunda aliança. Então nós estamos na segunda, aqui é perfeita, aqui não tem defeito. A primeira tinha, irmão. Na primeira aliança tinha muito defeito, não tinha perdão. Todo que errasse morria, não tinha a segunda chance. Aqui com Jesus tem perdão que não acaba mais. Toda a vida a pessoa vacila, cai e erra, levanta Jesus e recebe. Porque Ele é santo. Ele é santo e ama nós do jeito que nós somos. Agora precisa nós ter visão, dado por Deus, ser corrigido pela palavra, como ela falou aqui agora, meu irmão. Isso é muito importante, aleluia. Dando nisso entender o Espírito Santo. Ele está dando a entender para nós, está nos corrigindo. É tempo de correção, está aqui. Aleluia. Imposto até o tempo de correção. Não precisa, meu irmão, nós buscar Deus fora do lugar que a gente está. Aonde você está, Deus está aí com você. Fale com Ele aí mesmo, que Ele te abençoe aí mesmo. Se merece, recebe a bênção aonde está. Que Deus te abençoe, meus irmãos queridos. Se possível, contribua com esse evangelho, com like, se inscrevendo, compartilhando com as mensagens, irmão. Isso é importante, tocando no sino. Enfim, meu irmão, isso tudo é para o nome de Deus ser glorificado através das vossas ações. Continue assim, meu irmão, que Deus te ama e eu também. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, sempre falando, não é com orgulho. Não é com orgulho, não preciso do seu dinheiro. Eu tenho meu salário, glórias a Deus. Eu tenho de que viver. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. E abençoe meus irmãos e me abençoe também em nome de Jesus. Diga amém.